Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a WordPackers, do início ao fim, e vou deixar aqui minhas considerações. Então vamos lá. Como é que foi pra mim? A princípio eu baixei o aplicativo e fui vendo os lugares ali sem pagar, né? Sem fazer assinatura antes, só vendo disponibilidade, os locais onde eu poderia ir, então cidades também, até porque tu fazer um voluntariado exige muito planejamento, né? Tu tem que saber para onde tu vai, quanto tempo tu vai ficar. Então, enquanto eu ia juntando ali o dinheiro para fazer a viagem, eu fui só vendo pela parte gratuita mesmo do aplicativo. Depois, quando eu tinha já um pouquinho mais de dinheiro, quando eu já tinha organizado minhas ideias um pouco melhor, eu assinei a plataforma. Se eu não me engano, foi US$ 50 por ano. E comecei a entrar em contato com os anfitriões. Então, eu já tinha ali escolhido, primeiro eu ia para Florianópolis e eu mandei mensagem para muitos lugares, muitos lugares. Eu vi as avaliações, então, lugares de avaliações boas e ruins eu mandava mensagem. A não ser os que parecia assim ser um pouco perigoso e tal, ou tinha um inclusive que nem era um hostel, era, não sei, era tipo só os quartos assim, sabe? Então não tinha cozinha, não tinha, tu trabalhava, mas tu não tinha como se alimentar, não davam alimentação, não tinha onde tu comer. Então tinha uns locais assim bem suspeitos, vamos por dessa forma. Mas tirando isso e os perigosos, o resto eu mandei pra todo mundo, né? Eu não escolhi muito bairro nem nada. Depois eu escolhi um pouquinho mais bairro, né? Fui alguns ali que eu achei próximos de, não necessariamente do bairro que eu queria, mas bairros próximos, né? Porque Florianópolis é bem grandona. E fui na cara e na coragem. Durante minha viagem usei muito BlaBlaCar, inclusive é muito bom. Tu pode fazer amizade ali, conhece muita gente com uma bagagem muito interessante. E dá pra ter muita troca legal, assim, com o BlaBlaCar, porque geralmente são pessoas que estão fazendo alguma coisa ali da vida diferente, assim, sabe? E nisso eu encontrei muita gente legal. Daí fui pra Florianópolis e o que aconteceu? Eu senti uma. Como é que eu posso falar? Uma falha de comunicação, sabe? A comunicação era bem complicada, assim, porque tinha lugares que eu mandava mensagem, daí respondia, mas daí depois não respondia mais. Tinha lugares que eu mandava mensagem e não me respondiam. Tinha lugares que eu mandava mensagem e eles me respondiam depois de, nossa, semanas. Teve um que eu nem tava mais em Floripa, ele foi me responder, tipo, umas 3 semanas, falando, semana que vem eu tenho vaga. Amada, nem tô mais aí. Então, essa parte foi bem complicada, tá? Vamos lá, minha primeira experiência. Eu fui para um hostel e eu ia fazer trabalho de limpeza, assim, no geral, né? Tinha a parte de hostel ali, era bem bonito o lugar. E depois tinha como se fosse umas suítes, assim, separadinhas, sabe? Então eu ia cuidar da parte de limpeza desses dois ambientes, digamos assim. Tinha bastante. Uma coisa boa é que tinha bastante gente que falava outras línguas, então nos primeiros 10 minutos que eu cheguei lá, eu já tinha falado espanhol e inglês. Então foi bem legal, assim, depois que a gente falava alemão também. É uma troca bem interessante e eu acho que agrega bastante também. Mas o que aconteceu? Agora, alguns vão me chamar de fresca, de mimada, sei lá o que é que seja. Só que eu não consegui ficar lá. Eu achei muito nojento. Muito nojento. Tinha muita mosca. E assim, ó. Eu tentei, tá? Eu matutei aqui o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Eu tenho vergonha de falar isso. Mas, assim, eu não achei uma solução, uma saída para aquele problema que era o mau cheiro, a sujeira,
mosca, bicho, assim, então eu tava com muito nojo. Eu pensei, cara, como é que eu vou ficar aqui? Eu nem sei quanto tempo que era, acho que era 2 semanas ou um mês. Acho que era um mês. Acho que era um mês que eu ia ficar ali. Com o tempo a gente acostuma, né? Mas eu não consegui nem ficar o primeiro dia. E, assim, mosca andando por cima, tipo, o pessoal lavava as coisas, deixava ali na cozinha, tipo, a louça escorrendo. E as moscas andando por cima da louça, assim, e depois outras pessoas iam lá e pegavam. Ai, nossa. E eu tinha levado comida pra fazer. Eu passei no mercado, levei comida pra fazer lá. E não tinha, assim, tá, eu podia lavar ali os utensílios, fazer a comida, mas daí eu ia fazer de pouquinho em pouquinho, todo dia fazer um pouco. Só que não tinha como eu pôr no freezer, né, de novo. Então, e também não tinha pote pra eu pôr a comida pronta. Então eu tinha que fazer e comer. Mas daí depois, ai, não sei. Eu sei que não tinha como eu guardar pra depois, não podia pôr panela na geladeira, não tinha pote pra eu pôr na geladeira, então eu teria que fazer e comer. Só que daí eu ia descongelar. Ai, não sei, não deu certo, eu não consegui comer. E eu vi aquela nojeira e assim, ó, muito mosquito da dengue, porque era no meio do mato. E assim, era muito bonito. Isso eu tenho que admitir, era realmente muito bonito. Mas parecia que tudo tava me empurrando pra fora de lá, sabe? Tava me chutando embora, assim. E era coisa pra minha própria cabeça, né? Mas mesmo assim eu não consegui ficar. Mas eu tentei, mas não deu certo pra mim. O pessoal lá muito querido e tudo mais. Só que por questões assim, eu não sou a pessoa mais higiênica do mundo, tá? Não sou. Só que assim, sabe que tu abrir a geladeira e tu ficar até meio zonzo, meio tonto, assim, do mau cheiro? Meu Deus, tinha bastante bicho lá, então aumentava ainda mais questão de mosca e tudo mais. Galinha, cavalo, sabe? Daí tava bem complicado mesmo. O quarto era terrível, terrível. Assim, ó, eu me virar na minha bagunça no meu próprio quarto, ok. Agora, assim, eu ter que conviver na bagunça de, sei lá, 10 pessoas, um amontoado em cima do outro. Não deu pra mim. Enfim. Mas eu fiquei mais um tempo ainda em Florianópolis. E o meu próximo destino foi Rio Negrinho. Estudo aqui em Santa Catarina, né? Rio Negrinho foi muito bom. Gostei muito por conta do lugar que eu fiquei, né? Era uma antiga pousada, já não funcionava mais como pousada. Agora era só suítes, assim, avulsas, né? Pra tu alugar por fim de semana. Então, ali eu iria fazer parte de reparos da casa mesmo, né? E eu amei, eu fiquei acho que 2 semanas, 3 semanas, um mês, não sei. Faz um tempinho já, foi no início do ano, acho que foi fevereiro ou março, né? Agora estamos 1º de setembro hoje, então já a memória já não tá tão boa. Mas eu pintei parede, passei massa corrida, lavei com VAP tudo a parte externa, assim. Nossa, eu fiz muita coisa. Jardinagem. Então, assim, fora que às vezes a gente cozinhava juntas também, porque tava só eu e a dona da casa, né? Então a gente ficou bem próxima, assim, e foi bem legal. Foi uma experiência muito boa. E só que assim, Rio Negrinho é uma cidade pequena, né? Então acaba que não tem muito o que tu fazer na cidade. Quando eu ia pra cidade era pra comprar coisa, assim, com ela, né? Não tem muito, assim, não é tão emocionante, né? Não tem tanta coisa pra fazer. A experiência em si fica ali na casa mesmo, né? Ela também tinha, acho que uns 7 cachorros, se eu não me engano, todos eles bem grandões. Então a gente fazia bastante bagunça. Mas a cidade em si não era tão atrativa. O que foi mais atrativo mesmo foi a casa, né? Então, agora eu vou passar para vocês as minhas considerações finais, né, de alguém que viveu essa experiência, para que vocês possam ver com os meus olhos, né? Óbvio que eu não vou dar a decisão final na vida de ninguém, é apenas a minha contribuição, né? E espero que seja útil para alguém. Então vamos lá. As coisas que eu vivi
poderiam ter sido feitas. Inclusive, até falei muito sobre isso durante essa experiência lá no meu Instagram. Eu até deixei salvo nos destaques. E o que acontece? Eu poderia ter feito todas essas coisas trabalhando, por exemplo, durante a semana. E daí no final de semana eu ia lá, viajava, conhecia lugares novos e tudo mais, né? Óbvio que quando a gente tá trabalhando, às vezes a gente tem outros planos, né? Às vezes a gente quer gastar dinheiro com outra coisa. Mas, como aquilo ali era minha vontade na época, é algo que eu poderia, digamos que, pôr como prioridade, né? Então, em vez de gastar com outras coisas, eu iria fazer aquilo. Viajar e tudo mais. E é por isso que eu digo que eu acho que é mais viável fazer ali, ter um trabalho formal e tudo mais, e daí no final de semana fazer isso, do que fazer como eu fiz, né? Largar tudo, sair viajar com a cara e com a coragem, porque eu acho que a segurança ali de ter uma estabilidade é boa, sabe? Depende da idade da pessoa também, depende da cabeça da pessoa, mas eu acho que segurança te traz coisas boas, né? Tu poder ir ali, fazer ali o que tu quiser fazer, e depois, final do mês, tu vai ter o início do mês, tu vai ter o teu salário caindo na tua conta. Por quê? Comigo, eu não tinha salário, né? Eu economizei um dinheiro e eu estava vivendo com esse dinheiro. Só que uma hora ele ia acabar, eu não tava repondo aquilo que eu tava consumindo, né? Então, isso me dava, digamos que, medo. Óbvio que eu gastei muito pouco, principalmente em Rio Negrinho. Nossa, em Rio Negrinho, se eu gastei, não gastei nem R$300, eu acho. Eu gasto mais não viajando do que viajando, né? Mas é porque eu também não saía, não tinha muito o que fazer, assim. Era mais com comida mesmo, né? E daí eu só comprava comida em mercado, então deu bem barato essa viagem. Mas se tu tem essa vontade de viajar e de, enfim, esse tipo de coisa, o que eu vi e o que eu recomendo, que eu acho que funciona, que eu acho que seja bom, é tu ter um trabalho, digamos que home office, e daí tu consegue ir viajando, e daí, digamos que assim, a cada 2 semanas tu tá em um lugar diferente. Tu pega um hostel, mora no hostel por 2 semanas e depois troca. Assim, eu vi bastante gente fazendo isso. E é bom que daí tu tem ali o teu dinheirinho caindo, óbvio que daí tu vai gastar com moradia e tudo mais. Mas tu tem o teu dinheiro caindo, tu vai gastar uma porcentagem só com aquilo ali. O resto tá ali, é teu. Né? Então, assim, tenha um pouco economizado para, digamos que, uma emergência, mas tu sabe que todo mês vai estar caindo mais dinheiro, né? Não é igual ir lá e na louca, assim, como eu fiz, e depois passar algum perrengue. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Eu gastei bem menos do que eu tinha. Mas, justamente por isso, eu achei que não vale tanto a pena, entendeu? Porque mandei mensagem para muitos lugares em Santa Catarina, lugares fora do Brasil. Então, assim, aqui em casa e lá longe eu mandei, sabe? E, assim, ninguém foi muito com a minha cara, talvez. Ou eles mesmos não respondem, no geral. Então, eu acho que não vale muito a pena por conta disso. Não é nem a plataforma, assim, a plataforma é uma ideia ótima, né? Mas a parte de funcionar ali com os anfitriões já dificulta um pouco. Então eu não acabo que não recomendo muito, sabe? Porque por experiência própria é preferível tu ir lá, juntar teu dinheiro, conquistar tuas coisas e daí fazer viagens do que viver viajando, né? Eu acho que a vida perde um pouco, assim, no sentido. Óbvio que é uma experiência muito legal. Eu vivi coisas que eu jamais iria viver e experiências diferentes, conheci gente que eu nunca ia ver na minha vida por conta disso. Mas, sabe, tem que pôr numa balança, né? E depende muito também. Eu já tô com uma cabeça um pouco mais de idosa, assim. Então, a minha cabeça hoje em dia prefere fazer dessa forma mais segura, digamos assim. E me preservar um pouco mais também, né? Porque foi legal, mas passou, né? Assim, não é... Ai, vou viver disso.
Só que eu conheço gente que vive disso, né? Então, se for uma vontade muito grande que tu tem, eu, por exemplo, vamos pôr aqui em contexto, né? Antes de eu fazer as viagens, se chegasse esse vídeo pra mim agora, me dizendo isso não vale a pena, não é bem assim, né, e tal, não é tudo isso, eu ia ignorar e eu ia lá e ia fazer minhas viagens. Porque era o que eu queria fazer, entendeu? Era o que eu estava economizando para fazer, né? Eu tinha um plano B, caso eu não fosse fazer isso, eu iria fazer outra coisa, mas aquilo ali era o meu plano A e eu ia seguir com aquilo ali, então eu queria ver com os meus próprios olhos, digamos assim. Mas se tu não sente essa vontade de ver com os seus próprios olhos, tu aceitaria uma opinião, primeiro testa, né? Sei lá, pega um final de semana, vai para uma cidade um pouco mais distante, ou algum lugar que tu queira ir, e vê, né? Se tu acha que valeria a pena trocar serviço para ficar morando lá sem renda. E, enfim, daí tire suas próprias conclusões. Assim como aconteceu comigo, né? Não chegou nenhum vídeo pra mim dizendo que não vale a pena. Mas, se chegasse, acho que eu não iria ouvir também. Então, é por isso que eu dou a minha opinião pra vocês, mas não espero muito de vocês, assim, em relação a seguir o que eu tô falando. Porque eu mesma não seguiria. Eu tô aqui só pra expor meu ponto de vista mesmo e, se possível, ajudar de alguma forma, né? Então, é isso. Quem tiver alguma dúvida... inclusive, eu tive essas 2 experiências e eu parei porque parou de valer a pena pra mim, né? Então, eu decidi encerrar ali e voltar pra minha estabilidade. E é isso. Espero que eu tenha ajudado alguém e até o próximo vídeo. Um beijo.